Deus nos abençoe, nos deu uma noite maravilhosa, né? E hoje, então, nós vamos abrir nosso culto, com a graça de Deus. Temos irmãos, minha irmã, eu convidei ali da frente de casa, da ela e o filho dela. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmos 22. Amém. Amém, igreja? Amém. Então diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é bem estabelecida, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei e o teu bem. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Que lindo aqui, né? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Que Deus é maravilhoso, né? Então, a gente se sente tão feliz, né? Sair da nossa casa, do nosso aconchego e vir para a casa do Senhor, chovendo, né? E chovendo ou não, mas a gente está aqui presente, né? E a gente tem que buscar um milagre para nossas vidas, né? E o Senhor Deus, Ele é maravilhoso para nos ajudar, para nos fazer tudo por nós, né? É só nós sermos obedientes, né? E agradar esse Deus maravilhoso. Eu sempre digo, gente, eu não posso. A única coisa que eu tenho que dizer para os irmãos é: Deus é maravilhoso. Deus é muito bom, muito, muito, muito. Eu digo, gente, nós estamos aqui, graças a Deus, né? Com vida, saúde, porque, né? Ele deu vida para nós, saúde, né? Então eu sempre digo, eu só agradeço a esse Deus, porque Ele é muito bom, né, irmãos? Então é assim, Deus é maravilhoso, a gente está sempre orando, buscando, né? Entra no nosso quarto, faz a tua oração de joelho, peça, Ele quer que a gente pegue para Ele, né? Minha filha está precisando de alguma coisa, eu vou te dar, então me peça, que eu te farei, né? Então é assim que a gente tem que fazer, né, irmãos? Então essa palavrinha que eu quero deixar para os irmãos é assim, Deus é maravilhoso e nós temos que estar sempre orando, né? Lendo a Bíblia, né? Porque Ele é bom, é muito bom. Eu só digo, Deus é bom demais. Amém, igreja? Amém. Então vamos ficar de pé, vamos agradecer esse Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor Jesus, pelos teus filhos que estão todos aqui reunidos na tua casa, Senhor Jesus. Abençoa cada um deles, Pai, que vier buscar, Senhor Jesus. Faça milagre na vida deles, meu Deus. Eu te agradeço muito, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém, igreja. Continue com a presença de Deus, que está poderoso aqui neste lugar, com essa palavra maravilhosa. Quem está alegre de vir para a casa do Senhor, eu estou muito alegre. Amém. Porque eu só tenho que agradecer a Deus por tantos milagres e tantas coisas que Ele tem feito na minha vida. Amém. Amém? Então a nossa alegria é grande em louvar o Senhor hoje. Amém? Amém. Coloca o coração de vocês em Deus e pede aquilo que vocês precisam e louve ao Senhor a todo tempo. Amém. Porque Ele está aqui neste lugar. Amém. Aleluia. Amém. Oh, Jesus.
Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Olharei do alto, onde o meu socorro vem. Posso até estar aflito, mesmo assim confiarei. Minha fé está
E Ele está aqui neste momento, nos abençoando, né? Ele diz: vinde a mim, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Amém? Então Ele chama nós, e nós obedecemos. Aleluia, Jesus. Poderoso Senhor. Senhor é maravilhoso. Oh, Jesus, tua presença é maravilhosa, Senhor. Tudo é perda se não tem a ti. A tua graça me basta.
Nós exaltamos o teu santo nome, Senhor Jesus, porque tu és santo, porque tu és puro, tu és o único, Senhor. Tu és aquele que é digno de ser adorado, tu és o único que é digno de ser exaltado. Nós não vivemos sem a tua presença, somente tu tens o poder sobre nós. A nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Por isso tu és santo e nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós clamamos, nós nos humilhamos, Pai, pela presença do teu Santo Espírito, pela presença de Jesus, pela pessoa de Jesus em nossa vida. Ah, Senhor Jesus, vem, se materializa em nós, Jesus. Nós precisamos de Ti, nós clamamos pela Tua presença, nós exaltamos o Teu santo nome, nós glorificamos a Ti, porque Tu és santo, Jesus. Vem, Senhor Jesus, ajuda nas nossas fraquezas, ajuda naquilo que precisamos para avançar. Por isso nós te adoramos, porque Tu tens o poder de tudo. Salmo de número 128, verso 1. Salmo 128, verso 1 fala assim: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? Amém. Olha só que lindo esse salmo. Tudo isso aqui, quem quer? Vamos lá, vamos começar das perguntas, né? Quem aqui quer comer do fruto do seu trabalho? O que isso quer dizer? Quem aqui quer usufruir do salário que ganha? Dos recursos que ganha? Porque tem muitas pessoas que recebem um salário, mas colocam como se fosse numa bolsa furada. Ela é simplesmente foi feita para pagar para trabalhar e trabalha para pagar. Ela acaba não usufruindo daquilo que recebe. Mas quem vai comer do fruto do seu trabalho e ser feliz e próspero e ter todas essas bênçãos que o salmista está falando aqui? Quem faz o que é primeiro lá no verso 1. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Então, quem vai comer do fruto do seu trabalho
uma bandeira frutífera na sua casa? Quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Quem vai ter os filhos ao redor da mesa servindo ao Senhor? Quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Quem que vai ser abençoado? Aquele que teme o Senhor. E o que é temer? Temer não é ter medo. Temer é respeitar. Diferente de ter medo. Medo, ela vem a partir de uma ditadura, vamos dizer assim, a partir de uma regra. Você tem medo de ser punido, de ser condenado, de ser corrigido, e por isso você obedece. Mas porque você tem medo da consequência. Isso não é respeito, isso não é temor. Temor de Deus é respeitar o Senhor. O que significa isso? É saber quem Deus é e quem eu sou. Saber que eu não estou no mesmo nível que Deus. Entender que Ele está acima de mim e eu estou abaixo dele, não no mesmo nível. Entendendo isso, eu consigo entender que Ele é o dono da minha vida, Ele é o meu guia, Ele é o meu governador, Ele é o meu Senhor, e por isso então eu me submeto. Isso é respeitar a Deus, isso é temer a Deus, isso é temor do Senhor. Amém? É diferente. Vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. Se você é chamado para ir no Palácio da Alvorada, lá em Brasília, e vai se encontrar com os maiores deputados, os maiores senadores, com o presidente, por exemplo. Você vai de qualquer jeito? Você vai de chinela havaiana, vai de bermuda? Estou dando um exemplo aqui. Vai com orégano no dente, vai sem tomar banho, vai fedido, vai... Não, porque você vai se encontrar com uma autoridade, independente se essa autoridade é boa ou não, mas ela é uma autoridade, ela tem o poder. Então você não vai de qualquer jeito. Por quê? Porque você respeita a autoridade daquela pessoa. É igualzinho com Deus. Eu preciso reconhecer quem Deus é. E quando eu chego diante do Senhor, eu não chego de qualquer jeito. O que eu estou falando aqui não é de vestimenta, não é de perfume, não é nada disso. O que eu estou falando são exemplos de como você respeita quem tem autoridade. E quem tem autoridade na sua vida? O Senhor precisa ter autoridade na sua vida. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor que me salvou, que me resgatou. Então eu não posso chegar simplesmente com Ele de mãos vazias, ou simplesmente chegar a Ele de qualquer jeito. Claro que o Senhor Jesus disse lá em Mateus: venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Com muitas vezes a gente chega diante do Senhor com as nossas cargas, com os nossos fardos, com os nossos pecados, e Ele está ali para remover isso. Mas a partir do momento que eu entro por essa porta, eu preciso entender que o Espírito Santo de Deus está aqui. Glória a Deus. Eu preciso entender que Ele veio aqui para fazer algo na minha vida. Então eu não posso simplesmente sentar nessa cadeira e ficar religiosamente neste culto. Eu canto, eu oferto, escuto a palavra, vocês, porque eu estou com sono e vou para casa dormir. Não! Eu preciso entender que aqui é um lugar de unção, aqui é um lugar de transformação, é um lugar onde eu entrei de um jeito e eu vou sair de outro. Porque se eu entrar do mesmo jeito que eu entrei, sair do mesmo jeito que eu entrei, então quer dizer que eu não temi o Senhor, quer dizer que eu não respeitei quem está aqui. Eu não entendi a autoridade, o poder, a unção que Ele tem para desfazer o jugo da minha vida, para mudar a minha vida. Amém. Amém? Amém? Então eu preciso reverenciar ao Senhor, porque Ele não é o gênio da lâmpada, que atende todos os meus pedidos só se eu esfregar na lâmpada. Não! Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E quem sou eu diante dEle? Aquele que precisa dEle. Não é o Senhor que precisa de nós, somos nós que precisamos dEle. E eu só vou usufruir de todas essas bênçãos se eu temer o Senhor.
o temor do Senhor e andar nos seus caminhos, ela é feliz. Quer dizer que tudo dá certo na vida dela? Não. Porque isso aqui não anula a palavra de Jesus que diz: no mundo você terá aflições, mas tenha um bom ânimo. E o que ele está falando assim? Se você temer o Senhor e andar nos seus caminhos, você vai ter bom ânimo. Então, temer a Deus e andar nos seus caminhos não é a ausência de problemas, a ausência de guerras, a ausência de dores. Não, pelo contrário, eu vou passar pelo vale da sombra da morte, mas com Cristo junto comigo, e eu vou conseguir passar por esse vale e sair vivo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Porque todo mundo passa por esse vale, mas é todo mundo que sobrevive? É todo mundo que fica de pé? É todo mundo que fica inabalável? Que sai mais forte, mais poderoso do que entrou? Não. Quem é que consegue sair totalmente inabalável? Quem anda nos caminhos do Senhor, ele. Amém? Mas para isso eu preciso respeitar. E como que eu vou conseguir respeitar o Senhor? Entendendo quem Ele é e quem eu sou. Eu não posso nunca me esquecer da onde eu vim, da onde eu saí. Quem eu era antes de conhecer a Cristo. Se hoje você tem o que você tem, e você é quem você é, foi por causa dele. Amém. Se tirar Deus da tua vida, tu vira um nada de novo. É verdade. Tu vira um Zé Ninguém de novo. Então, essas portas dessa igreja precisam estar abertas, porque nós precisamos da igreja. Nós precisamos de Cristo. E é por isso que elas estão abertas e elas precisam permanecer abertas. Amém? Porque nós precisamos. Se eu não der valor à palavra de Deus, se eu não der o devido valor ao Senhor, se eu não der o devido valor à noiva dele, então eu não preciso de Jesus. Se aquilo que eu valorizo é aquilo que eu quero, se eu desprezo, eu perco. Aquilo já não vai mais ter tanto valor. A pastora Alex a gente estava comentando hoje sobre uma situação e ele falou: nossa, olha que legal, né? Você estava comentando sobre ser recebido por pessoas assim, que não conhecem a gente, mas elas honram tanto a gente, né? Quando descobrem quem nós somos e honram a gente foi muito honrado. E aí eu parei e pensei: mas por que será que com o tempo as pessoas vão perdendo o brilho? Vão perdendo, vamos dizer assim, a honra. Parece que elas já não são mais tão interessantes como elas eram quando a gente conheceu elas. Por que será que isso acontece? Ele falou: será que é por causa da convivência? E aí eu parei para pensar naquilo, eu fiquei pensando na minha líder, eu fiquei pensando: nossa Deus, eu já estou há 15 anos com a mesma líder, 15 anos na mesma igreja, e para mim ela não perdeu o valor. Mas eu preciso me esforçar para valorizar ela. Não é mais como, vamos dizer assim, como uma pessoa que vem pela primeira vez na igreja e encontra a apóstola Suzy. Eu já tenho acesso à apóstola Suzy todo santo dia, 24 horas se eu quiser. Já virou hábito. Então, ela, para quem vem novo, às vezes não tem o mesmo peso de valor para quem já está há muitos anos com ela. Mas por quê? Porque a gente acaba caindo na rotina, na convivência. Acaba esquecendo do poder, da unção que a pessoa carrega, da autoridade que ela carrega em Deus. Mas para a gente continuar honrando, a gente precisa se esforçar. Eu preciso estar sempre em contato com ela. Eu preciso sempre lembrar: eu estou com esse problema, eu já orei, eu preciso de uma direção rápida. Posso lá? Está entendendo? Help me, me ajuda, bota a mão na minha cabeça. Porque eu preciso sempre estar reconhecendo que eu preciso dela. Se eu sempre reconhecer que eu preciso daquele líder, que eu preciso daquela pessoa na minha vida, ela nunca vai perder valor para mim. Ela vai estar sempre
Mas ele sendo tão poderoso, tão grande, tão lindo, tão maravilhoso, pode perder valor para mim? Independente de quanto poder ele tem. Se eu não reconhecer ele, se eu não respeitar ele, se eu não estiver em contato com ele, ele vai perder o brilho para mim. E quer dizer que ele ficou menos brilhoso? Menos maravilhoso? Não. É porque eu me afastei, eu me esfriei. Eu já não estou dando tanto valor. Isso muitas vezes acontece com os casamentos, por exemplo. Né? A pessoa está casada há tanto tempo e vai perdendo o valor, vai perdendo o afeto, vai perdendo o amor, a paixão para aquele tanto cônjuge. Por quê? Porque já está dando ali. Já não vai muita diferença. Não. É aquela pessoa que está ali todo dia te suportando. Que te carrega, que te sustenta, que te vê chorando, que te vê feliz, que está nos dias maus, que está nos dias bons. É ela que precisa de mais valor. Não quem está chegando novo. Não quem você conheceu ontem. Não. É aquela pessoa que está todo dia contigo. Mas isso exige um esforço. E para isso, eu preciso entender o Senhor e andar nos seus caminhos. Então eu serei feliz e terei todas essas bênçãos. Aqui está bem pouquinho, mas se você for olhar a Bíblia inteira, você vai ver quantas bênçãos tem só para respeitar a Deus e obedecer os seus mandamentos. É verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Então hoje nós vamos temer ao Senhor e vamos obedecê-lo. Você vai separar agora o teu dízimo, a tua oferta, como honra e obediência ao mandamento do Senhor, e vai trazer aqui diante do altar. A gente vai estar orando por você em nome de Jesus. Amém? Estenda as mãos para cá. Senhor Jesus, nós oramos e consideramos, Pai, cada dízimo, cada oferta, cada semente que teu povo lançou nessa terra, Senhor. Declaramos que dará frutos em 30, 60 e 100 por sobre a vida deles. Que eles sejam tomados pela tua presença, algo novo que o Senhor vem fazendo na vida deles, Deus. Em nome de Jesus, abre as janelas e as portas do céu sobre a vida deles. E conforme a obediência e a fidelidade, o amor do Senhor entre na vida deles, o Senhor vai nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, 2 recadinhos rapidinho antes de passar para o presbítero. Dia 2 e dia 3 de maio, que é semana que vem, sábado e domingo, nós vamos ter lá na Igreja 7 em Itajuba a Escola de Profetas, Escola de Ministério entrando na Arca, ministrado pelo Bispo Jefferson e pela Bispa Elisandra. Vai ser uma ativação profética maravilhosa, ouvindo Deus e ativando profetas. Vai ser esse o tema. Então, vai começar às 2 da tarde e encerra às 8 da noite. Tanto no sábado como no domingo. Se a Igreja do Norte toda for, a gente cultua lá. Amém? Mas a gente vai estar lá, vai ser maravilhoso. Dons ministeriais, dons espirituais, falar em línguas, poder de Deus, unção de cura, unção de libertação, todas as funções que vocês possam imaginar estarão sendo ativadas profeticamente na nossa vida. Cada um de nós carrega uma veia profética e ela precisa ser ativada, ela precisa ser desenvolvida com base na palavra de Deus. E muitas vezes a gente está tão envolvido com os nossos problemas, com a nossa vidinha, com a nossa família, a gente não para tempo para parar e prestar atenção naquilo que o Senhor fala profeticamente. E a gente precisa, Deus preparou esse tempo para a gente reservar esse momento para que a gente possa ter essa ministração. Então nós vamos sair de lá, olha, cheios do Espírito Santo. Você quer ver um poder sobrenatural, vai ser nessa escola profética. Amém? Amém. Então você não pode perder. Tem um investimento de R$69, que é o valor do material, né, que a gente vai receber lá, é bem simbólico. Então vale muito a pena, tá? Então dia 2 e dia 3 de maio, pós-feriado, a gente vai estar lá junto na Igreja 7. Se alguém precisar de caramba, pode chamar a gente. Amém? E dia 12, 13 e 14 de junho, no outro mês ainda, vai
diante da glória de Deus, ninguém consegue ficar de pé. Então é isso que acontece na cultura. Amém? Você sai completamente transformado. E o culto de domingo quase nem existe culto, porque é uma leva de gente, são quase 30 pessoas só testemunhando. Eu fui curada disso, eu fui liberta disso, eu perdoei fulano, eu liberei esse plano, eu estava presa, agora eu fui livre, não sei o que. Meu Deus, é o domingo dos testemunhos. É maravilhoso. E a gente fica, quando não foi pro encontro, fica lá tipo chupando o dedo, sabe? Eu nunca perco, porque eu nunca quero estar naquele lugar lá pensando não quero pensar nisso, eu vou. Tá? Então, o valor é de R$210, porque são as refeições dos 3 dias. Janta, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Então, são muitas refeições e esse vai estar o valor lá para vocês se alimentar muito bem. É comida assim, ó, de hotel, coisa mais bonita. Amém? Então, que Deus te abençoe. E vamos chamar agora o presbítero Valmir. Eu já falo pastor já. Em nome de Jesus. Hoje Deus vai falar diretamente contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos estender aqui as mãos sobre o presbítero. Senhor, nós oramos pela vida do teu filho nessa noite, Senhor. Coloca as tuas mãos poderosas. Usa ele tremendamente, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a tua palavra, receber e sair daqui praticando, Senhor. Que de dentro dele flua rios de água viva nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Boa noite a todos. Glória a Deus. Graças a Deus, amém? Amém. Eu gosto de ministrar aqui nessa casa, sabe? Amém. Tem uma graça diferenciada. Só tem um probleminha, muito pouco tempo, né? Tá bom, vai chegar um dia nós vamos ministrar umas 3, 4 horas sem parar. Amém. Eu oro para que Deus proveja isso. Amém. Bom, antes de eu começar a palavra, Deus me deu 3 palavras. Primeiro, a primeira palavra, essas palavras que eu vou trazer é exortação. Mas a exortação ela não vem à toa. Ela é boa, porque alinha nós. Ela vem de acordo com uma necessidade que eu tenho e que eu não estou vendo, mas que Deus está vendo. E Deus me deu essa palavra e eu vivi algumas coisas durante a semana. Eu vi algumas pessoas que andam comigo lá fora. E o que eu tenho para dizer para vocês é algo bem sério, que no meio da caminhada a gente vai meio que desleixando, meio que achando normal coisas que para Deus não é normal. A pastora Gabi falou algo bem sério aqui e ela já deu uma pincelada naquilo que eu ia falar. Uma parte do que ela falou, Deus me deu um sonho, igualzinho como ela falou. A outra parte saiu da boca dela, sobre a honra. E eu começo essa ministração dizendo para vocês que Deus vê a nossa intimidade. Sabe qual que é o maior perigo nosso? No secreto, ou quando eu estou sozinho, quando eu estou relaxado demais. Não estou falando assim, relaxado de uma forma porca, não, estou falando relaxado tranquilo, solto demais. Deus ele vê, às vezes, quando eu começo a avançar algumas coisas. E por isso a palavra de Deus é ela que nos alinha. Eu e você precisamos da palavra de Deus em todo o tempo. E quando eu estou muito relaxado demais, eu tenho que cuidar para que a minha atitude, presta atenção, não seja uma atitude ímpia. É forte para falar isso. Eu falei Espírito Santo. Antes de eu sair de casa, eu falei no carro, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale. E Deus falou assim, cada um fica no lugar que foi chamado. Então não tem como escapar. Se é para falar, tem que falar. Amém? Amém. Abra a palavra de vocês lá em João 12.
Bom, João 12 fala assim, não vou ler ainda, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem gosta de ser honrado? Amém. Todo mundo gosta, né? Amém. A honra, ela é, se não a primeira, é uma dos estágios mais altos que Deus tem para exaltar o servo dele, dando a honra. Se não for o principal, eu creio que é o principal, porque Jesus foi honrado. Mas essa palavra Deus já tinha me dado há um tempo atrás, e eu comecei a meditar no livro de João, cheguei nessa palavra, eu parei, e essa palavra me cativou. E eu cheguei no culto, e eu vi uma pessoa ministrando, tudo que ela ministrava, o Espírito Santo me falava dessa palavra. Dizia assim, ó, tudo isso que ela está vivendo, é porque ela está sendo honrada. Mas Jesus fala algo bem interessante aqui. E nós queremos ser honrados por Deus, queremos ser, se a gente dizer que a gente não quer ser exaltado por Deus, às vezes é uma mentira, porque a gente quer ser colocado num lugar de honra, e todo lugar de honra é um lugar de destaque, aonde todo mundo vai estar olhando para ti. Essa é uma verdade. Davi foi honrado, foi colocado como rei. Jesus, o Senhor, o Rei da Glória, foi honrado, colocado como Rei e Senhor. Só que a gente esquece que para a gente receber a honra, a gente precisa de algo tão simples, tão natural, mas tão simples, tão simples, tão simples, tão simples e tão natural e tão necessário no dia a dia, não só na igreja, como lá fora, na família, no trabalho, no serviço, em todas as áreas. Diz assim, ó, João 12, do versículo 20 em diante. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queremos ver a Jesus. Eram os estrangeiros, não eram do povo de Israel, presta atenção, eles não eram do povo de Israel, e queriam ver a Jesus. E eles foram em Filipe, e aí pediram para ver o Senhor Jesus Cristo. E aí Filipe levou eles até André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, olha a resposta de Jesus. Se alguém chegar e dizer assim, pastor Agado, eu quero ver o pastor Alex, quero conhecer ele. Tu vai chamar ele e vai dizer, aqui é o pastor Alex. Ele vai dizer, tudo bem, prazer, sou o pastor Alex. Mas Jesus não fala isso. Olha o que Jesus disse. Porque Jesus, ele andava pelo Espírito. Tudo que acontecia aos olhos do Senhor da glória, aos olhos de Jesus, na presença dele, tudo era profético e tudo estava falando no mundo acerca do reino de Deus e do propósito de Deus na vida dele. Tudo que acontecia estava falando. E ele disse assim, ó, e Jesus lhe respondeu, dizendo, ao invés de dizer tudo bem, meu Senhor Jesus, diz assim, ó, é chegada a hora que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ou seja, Jesus fez a leitura certinha. Quando chegou o tempo, chegou alguém estrangeiro, ele soube se posicionar, ele já sabia que estava perto. E aí ele diz assim, ó, na verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Ou seja, nós vamos ter que morrer para as nossas vontades, para poder dar fruto para Deus. Eu tenho que morrer para as minhas vontades, para os meus desejos. Hoje, eu fiquei em casa, um dia de chuva, podia estar sentado com o Alessandro lá no sofá, assistindo alguma coisa, conversando. Não, eu tenho que morrer para as minhas vontades, para me priorizar o reino. Eu tenho que morrer. E isso é para qualquer um de nós, se quiser entrar no céu.
não tem escape. A palavra é tão simples e tão necessária. E aí diz assim, ó. Aí Jesus fala assim: quem ama a sua vida, perdê-la. E quem nesse mundo aborrecer a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Agora que vem a resposta. O que eu perguntei para vocês? Quem não quer ser honrado? Quem quer ser honrado? E como eu faço para ser honrado? É tão simples. Está aqui a resposta. Jesus diz assim, ó: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Ou seja, para mim ser honrado eu tenho que servir. Mas nós queremos Jesus, queremos andar com Ele, queremos as bênçãos, não queremos servir. Por quê? Porque ainda dentro de mim tem alguns pecados de estimação que eu não quero renunciar. E ainda eu quero fazer a minha vontade. Por isso que eu não quero servir. Pode ver, todas as vezes que nós líderes aqui, todas as vezes que vem uma direção que nós não queremos servir, quando a gente vai olhar para dentro de nós, tem algo que prioriza mais a nossa vontade do que a vontade da direção que foi dada. E aí por isso que eu não quero, aí eu questiono. E aí por isso que Jesus fala assim, ó, se alguém me servir, o meu Pai honrará. Ou seja, se nós queremos ser honrados por Deus, nós temos que servir a Jesus. E não temos que servir por força, por um protocolo, por uma ordenança, por obrigação, por prazer. Jesus não é cão para pegar resto. Não, eu vou servir Jesus, mas vou fazer isso aqui e depois vou lá e servir. Não. Jesus tem que ser o primeiro. E o servir a Jesus já começa em casa. Aqui é o último lugar que tem que começar. Tem que começar na minha vida sozinho, na minha vida de intimidade. Tem que começar em todas as áreas. Para quando chegar aqui, eu possa servir Ele com prazer. Porque daí eu já tenho prazer lá fora de servir Ele. No secreto, quando eu estou sozinho. Amém? Amém. Então assim, ó, para mim ser honrado por Deus, o fruto do serviço é a honra. É isso que eu quero dizer para vocês a respeito da honra. O fruto do serviço é a honra. Quanto mais eu sirvo Jesus, mais o Pai honra. Mais Deus vai me honrar. Quanto mais eu sirvo Jesus de todo o coração, amando Ele, mais o Pai vai me honrar. Mais o Pai vai me pegar e vai me colocar num lugar bem posicionado para que todos vejam e eles digam assim, ó, aquele é um servo de Deus. Como diziam para Eliseu, este é um santo homem de Deus. Porém, não é só aqui que eu quero me meter. Esse é o que eu queria trazer a respeito da honra. Mas o servir a Jesus, como que eu sirvo Jesus? Servindo pessoas. E aí é que eu não quero. Sabe por quê? Porque as pessoas que Jesus traz estão cativas, algumas têm legiões, cheias de teimosia, rebeldia, e pensa em ser humano difícil é lidar com uma pessoa teimosa e rebelde. E aí tu vai ter que suportar por amor a Cristo. Entenderam? O peso. Por isso que Deus honra aquele que serve Jesus. Porque nós não queremos servir o próximo. E servir o próximo amando Ele, não passando a mão. Amando Ele segundo o que o Espírito Santo vai ministrando. Quando Ele coloca uma pessoa para andar contigo, e vai ministrando algumas coisas, alguns enganos, alguns defeitos, que precisa ser alinhado e que tu já venceu, consegue ser mais firme? Quando tu confronta, fala, mostra, amando essa pessoa, aí tu está servindo Jesus. Aí o Pai honra. Amém? Diz assim, ó, eu vou pular alguns versículos aqui. Deixa eu ver. Diz assim, ó, lá no 27, um versículo abaixo. Agora, a minha alma está perturbada. O que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso eu vim, para esta hora.
já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, e que a tinha ouvido, dizia sendo um trovão, e outros diziam, um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Presta atenção. Para mim servir Jesus, eu vou ter que morrer. Eu vou ter que morrer para as minhas vontades. Sem eu morrer para as minhas vontades, não tem como eu servir Jesus. Não tem como. Porque toda vez que eu for servir Jesus, ainda com as minhas vontades no lugar que é dele, no meu coração, toda vez que eu for servir a Jesus, quando eu for servir, a vontade vai gritar mais alto. E vai sair a rebeldia do meu coração. Vai sair tudo aquilo que vai denunciar o quanto eu sou rebelde e o quanto eu não quero fazer. E eu tenho que prestar atenção nisso quando essas coisas vierem para fora. Toda vez, pode ver, toda vez que tu vai dar direção para alguém que está rebelde, os pastores sabem disso, e eu falo abertamente, tu vai dar direção para alguém que está rebelde no momento, quando tu chegar para dar direção para ela, a intimidação já vem, de encontro contigo. E tu vai falar, tu treme. Por quê? Porque antes de tu falar, tu já é ministrado pelo espírito de rebeldia que está no coração. Eu sei que eu tenho empregados assim. Pessoas, tem um senhor lá que tem 20 e poucos anos, andando com Cristo. E está virado numa situação. E eu tenho que ter sabedoria para chegar e falar, porque dependendo do que eu falo, eu posso ofender. Só que toda vez que eu vou chegar para falar com ele, antes de eu chegar nele, eu já sou ministrado pela intimidação da rebeldia. E eu vou pular lá no 35. E foi aonde pegou o que eu quero falar para o povo dessa casa, que foi o que Deus ministrou em mim. Eu tenho vivido isso aí já há umas 2 semanas no meu trabalho, na minha vida. E Jesus fala assim, ó. E disse-lhe, pois, Jesus, a luz, não, deixa eu voltar aqui, ó, um versículo antes. Responderam-lhe a multidão, presta atenção, a multidão respondeu a Jesus: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é o Filho do Homem? Jesus estava falando dele mesmo, estava falando do que ia acontecer com ele, e eles não conseguiam enxergar que ele era o Filho do Homem. Ele era o Filho do Homem que ia ser morto na cruz e ia ser levantado. E eles seguindo, não conseguiam ver. E diz assim, ó, aí Jesus diz para eles, ó, aí Jesus, na hora, fala isso. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Presta atenção. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Jesus estava falando para aquele povo dele mesmo, mas o povo rebelde não conseguia ver que era ele, não conseguia crer nele, mesmo ele fazendo os milagres, o povo não conseguia ver. E por isso que Jesus vem e fala isso, porque viu a rebeldia do coração deles. Parece, eu não sei, eu fico imaginando um povo falando isso para ele. Quem é o Filho do Homem que há de ser levantado? Parece que soa com um tom de soberba, querendo bater de frente de Jesus. Mas Jesus é tão educado que ele foi e falou assim nas entrelinhas: a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Por que ele falou isso? Porque provavelmente essa pessoa já estava praticando algo e algumas coisas que
abriam brecha para as trevas entrar. Abriam brecha, por que eu estou falando isso? Eu sei os sonhos que Deus tem me dado. Deus me deu 2 sonhos antes de eu vir ministrar. Eu só não vou falar porque é tão horrendo e sujo que ninguém é digno de ouvir. A gente tem que cuidar, presta muita atenção no nome de Deus, e eu vou falar abertamente para todos vocês. A gente tem que cuidar quando a gente está sozinho, quando está no celular, as conversas, o que vê, os relacionamentos, a vida de intimidade, as atitudes que eu tenho, quando eu não consigo frear o pecado que já está batendo na porta da minha casa, que sou eu, que é o meu corpo, porque o pecado opera na carne. Na carne. Todo o nosso pecado é consumado na carne. Todo ele. E por isso o próprio Jesus condenou o pecado na carne. Então, se eu, quando eu estou vivendo, sou de Jesus, aceitei Jesus, e eu estou andando na minha caminhada com Cristo, no meio da caminhada, eu começo a me perder. Eu ando com algumas pessoas, pastor Alex, e de repente eu saio de perto delas, a minha mente começa a bombardear, sabe? Umas setas falar algumas coisas, de repente quando eu vou para a palavra denuncia que um espírito já encostou em mim, e aí eu tenho que ir orar para Deus, para ser limpo, porque as pessoas do mundo lá fora, que nós temos amizade, no serviço, na casa, no trabalho, aonde quer que a gente vá, que tem amizade, as pessoas que não têm Jesus, têm outro tipo de espírito, e essa palavra que Deus me deu é para servos dele, não é para qualquer um, e eu vou provar para vocês na palavra. E aí eu tenho que cuidar para não ter uma atitude ímpia. Queremos ser honrados? Claro que queremos. Queremos amar Jesus? Queremos. Mas o servir a Jesus não começa eu servindo o próximo, começa eu renunciando a mim. Está ali o Jesus falou. Aquele que amar a sua vida, a perderá. Ei, dessa geração, nenhum de nós, presta bem atenção, e eu sou o principal porque eu estou pregando a palavra, nenhum de nós sai dessa terra e chega no céu feliz, sem passar pela pessoa de Jesus, sem passar pelo fogo que ele vai provar nós. Mas ele fala assim, Jesus fala assim, ó, que aquele que ama a sua vida vai perder, aquele que ama a forma como está vivendo, ainda algumas coisas escura e horrenda, que não consegue abandonar e largar, vai perder. Eu preciso renunciar a algumas coisas, e o Espírito Santo me quebrou essa semana. Eu senti vergonha quando Deus começou a me mostrar algumas coisas. Então eu digo uma coisa para vocês, a honra vem para qualquer um de nós, para qualquer um de nós aqui, desde que nós sirvamos a Jesus, primeiramente, renunciando às nossas vontades. Eu sou obrigado a renunciar. Tem muita coisa que eu tenho desejo de fazer e eu já abandonei. Sonhos que eu tinha, eu já abandonei, eu já vi que não vai rolar. Tem que ser do jeito dele. E o que acontece é debaixo da misericórdia dele e do favor dele. E tem algumas coisas que ainda gritam na minha alma, gritam na minha carne. Gritam. Sabe o que gritar é desesperador? E eu ainda preciso renunciar para servir Jesus. Pode ver, pastor e pastor, toda vez que tu está em santidade, tu consegue servir com excelência as pessoas e a Cristo. É ou não é? Como que começou? Primeiro servindo a Jesus, renunciando a ti mesmo, matando as tuas vontades. É o primeiro serviço para Deus. Depois que eu mato as minhas vontades, renuncio, eu esmurro aquilo que está queimando na minha carne, vindo a flor da pele, a ponto de executar. Vocês já vão entender. A ponto de executar. Tá. A ponto de executar aquele pecado. Cada vez que eu esmurro aquilo, eu estou servindo a Jesus. Eu estou provando que Ele é mais importante do que a minha vontade, do que a minha carne. Amém? Amém.
Diz assim, lá no versículo, aí ele continua. Aí ele continua. Lá no mesmo versículo 36. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e retirou-se e escondeu-se deles. Eu não tinha entendido até eu viver algumas coisas. Cada vez que eu e você alimentamos alguns pecadinhos de estimação, Jesus faz questão de se retirar. Se retirar e nós ficamos procurando cadê Jesus, cadê Jesus? E não achamos. Até a gente ir se limpar. Até a gente ir se limpar. Presta atenção, Jesus fala assim, ó. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: quem creu na nossa pregação? Ponto de interrogação. E aqui eu perguntei a Deus, de que tipo de pessoa o Senhor está falando isso? Aqui vem a resposta. E aí ele diz assim, ó: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí vem a resposta do que eu perguntei para Deus. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, o braço do Senhor, do Deus Pai, o Pai das luzes, é Jesus. Ele que veio como o braço forte do Senhor sobre nossa vida. Mas a quem foi revelado, se não foi para aqueles que eram dele e que não quiseram permanecer no caminho, ainda alimentando os pecadinhos de estimação? Por isso que eles ficavam nublados com o entendimento e não conseguiam achar Jesus, não conseguiam entender, por causa que o pecado e alguns tipos de espíritos já tinham dominado a mente. Eu sei do que eu estou falando porque eu vivi algo essa semana. Eu estava com uma pessoa, conversei com ela, beleza, tudo certo. E daí depois, quando eu saía, que eu ia ter um tempo com a palavra, eu ia vir para a igreja, algo bombardeava a minha mente. Eu dizia, mas por que isso? E de repente, cada vez que eu ia orar, eu tinha que fazer uma revisão na minha mente, no meu entendimento, saber o que é que estava acontecendo ali. E eu ia para a palavra, porque um espírito imundo não consegue ficar escondido diante da palavra. Essa é a verdade. O espírito imundo não se esconde diante da palavra. Ele se esconde, consegue mascarar e trazer o sofisma diante de homens, das pessoas, na aparência, mas diante da palavra não. E aí eu ia para a palavra e Deus ministrava. É isso, isso, isso. E aí eu ia pedir ajuda para Deus, sair, de repente o Espírito Santo ministrava. E aí eu tinha que entender que algumas atitudes que eu tive, por emprestar os meus ouvidos a algumas pessoas, por eu conversar, ter um acesso muito íntimo demais com uma pessoa, conversando sobre algumas coisas que não precisava, eu abri uma porta para que um demônio pudesse tomar conta da minha mente. E é isso que eu venho dizer para mim e para você. Nós temos que cuidar da nossa mente. O diabo ele não vai poder possuir o teu corpo sem dominar a mente, porque a ordem sai de cima da cabeça. Se ele conseguir dominar a mente, ele domina o teu corpo. Ele domina o teu corpo. Todos os teus impulsos na carne. Todos os teus impulsos na carne. Na vida íntima, na vida secreta, na vida quando tu está sozinho, no trabalho, com alguns amigos, com algumas companhias que não é bom andar mais. Não é bom mais andar. Se ele conseguir dominar, pronto. Tu não vai conseguir vencer a tua carne, porque ainda está alimentando algumas coisas. Vou falar para vocês aqui agora algo em outra palavra. Eu quero que vocês abram lá em 1 Tiago 1, que é o cumprimento dessa palavra. Olha, eu vou dizer para vocês, eu corri para não trazer essa palavra. Eu procurei, Alex, eu procurei nesse Deus. O que é para casa do norte? Mas não tem como. Foi essa. Diz assim, ó. Lá, Tiago 1, do versículo
diante. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. A tentação. Presta atenção. Que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Honra. Honra. Se for provado e aprovado, será honrado. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aqueles que amam a Deus. Quem ama a Jesus, quem ama a igreja, se não é aquele que serve? Me diz uma coisa, o povo que passa na rua do mundão ama a igreja? Não ama. O reflexo do meu amor é como eu sirvo. É a mentira que eu sirvo, a intensidade, como eu coloco no meu coração. Diz assim, ó. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Presta atenção. Ele fala, Deus não pode ser tentado pelo mal. O mal não tem poder sobre Deus. Deus tem poder sobre o mal. Aí ele fala assim, ó. Depois, lá no 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, seduzido pela sua própria concupiscência, pelo seu mau desejo, que está no coração e já está, há tempos na mente, e não sai, e aí a pessoa não vai orar e dizer, Espírito Santo, ali é minha fraqueza, me ajuda, Espírito Santo, nisso. Não vai pedir para o Espírito Santo ajuda. Diz assim, ó, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, presta atenção à sequência. Pessoal, para nós cometer um pecado, ele é muito rápido. É fração de milésimos de segundo. É milésimos de segundo. Eu tenho observado isso por muito tempo. Está aqui pessoas mais maduras, está aqui pessoas novas na fé, mas todos nós sabemos discernir com precisão e sabemos parar no tempo certo antes de executar. Olha só, diz assim, ó, depois de havendo a concupiscência sendo concebida, eu tenho esse desejo que queima na minha carne, eu chego diante da situação, Alex, e aquilo me faz tremer as pernas. Na hora, a minha consciência já ministra. Opa, pare aí. Na hora, a própria consciência vai ministrar. O Espírito Santo vem e já fala na consciência. E já te traz tanto o que é bom e o que é ruim. Na hora, no mesmo exato momento. Diz assim, ó. Dá a luz ao pecado. Ou seja, quando eu alimento o desejo, eu estou com uma vontade de dar um chute nessa caixa, nas entrelinhas, mas uma vontade de dar um chute nessa caixa, e eu chego, nesse trajeto, até eu chegar aqui, o Espírito Santo já ministrou, há muito tempo eu e você. Mas a hora que eu chego e dou o chute, denunciou o meu pecado. Eu executei o mau desejo do meu coração. O mau desejo do meu coração. Seja pelo celular, seja na intimidade, seja na comunhão, seja numa conversa com alguém que faz com que tu não consiga frear a tua língua. Falar mal daquele irmão, falar mal daquela irmã, daquela fulana, daquele ciclano, e coça a minha língua para falar. Até isso, Deus ministra milésimos de segundos antes. Todo ser humano vive isso. A pessoa está falando e tu diz, meu, isso aqui não é certo, eu posso parar. E tu dá continuidade, porque incendeia a tua língua para falar. Nós somos ministrados até nisso. Nós não temos desculpa, povo. Diz assim, ó. E dado a luz ao pecado, o pecado sendo consumado gera morte. E aí quando eu executei o pecado, e daí uma sequência de pecadinhos que eu vou cometendo, de repente eu já me esqueço de quem eu sou em Deus. Já vem uma morte. Eu já perdi aquela direção do Espírito que me dava ousadia e me fazendo saber quem eu sou em Deus. Por quê? Porque eu alimentei o quê? O mau desejo da minha consciência.
da minha concupiscência que gerou o pecado. Por eu alimentar e não frear antes, eu acabo gerando morte dentro de mim. E qual que é a primeira morte que eu gero? Eu saio dali, eu tive um tempo maravilhoso com Deus, ouvi o Espírito Santo, saí dali, entrei numa situação, comecei a agir normal, naturalmente, pecando sem parar. De repente eu já não sei quem eu sou, já esqueço aquela pessoa do Espírito Santo, gerou morte. Amém? Amém. Diz assim, ó: não erreis, meus amados irmãos. Pastor, me avisa que eu vou faltar uns 2 minutos. Não erreis, meus amados irmãos. Presta atenção, Tiago sabia o que estava falando. Essa palavra vai na mesma linha do que Jesus falou ali. Na mesma linha. Tiago fala assim: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem, presta atenção, não há mudança nem sombra de variação. Nós mudamos e somos inconstantes. Sabe por quê? Porque não estamos no lugar que deveríamos estar. Não barramos o pecado quando é devido barrar. Não paramos o mau desejo do meu e do teu coração quando deveríamos parar. Por isso, nós ficamos oscilando. Por isso, nós não conseguimos discernir quem somos mais. Por que que num tempo atrás eu vim, fui cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está me usando, eu estou fluindo. Depois de um certo tempo, eu já não sei mais quem eu sou. Aí é só tu parar, sentar e refletir, pedir ajuda para o Espírito Santo. Ele vai começar a trazer a memória aonde foi que a gente caiu, aonde foi que eu pequei. E isso é tão rápido, tão fácil pecar, tão rápido a sequência do pecado. E por isso eu e você temos que entender e aprender a buscar o Espírito Santo dessa ajuda. Mas pode ser em milésimos de segundo. Deus dá um discernimento preciso e aguçado. Ele não deixa nós sem escape. E diz assim, ó, Tiago fala assim, ó, ele fala sobre isso e faz para nós não errar. Porque o dom perfeito e a boa dádiva vem de Deus, sem sombra de variação e sem mudança. Ou seja, em Deus não tem confusão, em Deus não tem dúvida, em Deus não tem inconstância, não tem acusação, em Deus não tem. Se eu estou alinhado com Ele vai vir, vai falar, é aquilo e ponto final. Eu não preciso de pastor, dos pastores da casa, eu não preciso da direção de alguém que está sobre mim. Se eu tive um tempo com Deus e eu consegui frear. Não que eu não estou debaixo de uma cobertura, não estou desfazendo aquilo que a pastora falou. A gente está debaixo da cobertura, mas eu estou falando quando tu está sozinho. Os pastores não estão lá com vocês na vida íntima. Os apóstolos não estão comigo na minha casa. Mas o Espírito Santo está ali para me auxiliar. E ele vai me mostrar certinho como funciona. E eu tenho que observar isso. Pode ver, nós temos a cobertura, amém, graças a Deus. Só que a nossa vida lá fora, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. E é Ele que vai nos auxiliar. Porque Ele é o melhor e o principal professor. Se Ele nos ensinar pela prática dEle, nós vamos ter autoridade para ministrar, para vencer o pecado. Amém? Amém. Olha só, diz assim: sabeis, eu vou dar uma aceleradinha, me avisa, tá? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto, primeiro, para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Toda vez que eu quero fazer, é porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, porque não sei o que, eu vou fazer aquilo que não está certo. Pode saber que Deus não está aí. Segundo, o que me deixa indignado na minha mente, eu tenho que cuidar, às vezes não é Deus. A maioria das vezes não é Deus. Cara, assim, ó, vou dizer uma coisa para ti, uma das maiores batalhas que eu travei no começo, que eu comecei a andar com Deus, era sobre eu saber identificar quando era a minha voz. A minha voz, ela consegue, se eu não estiver buscando em Deus, ela consegue mascarar certinho e me engana com facilidade, dizendo que é Deus. Só que como que eu vou saber que é a minha voz ou não se eu não tenho discernimento? Pelo princípio. O que agrada a Deus? Agradar a Deus é o princípio. O
agrado dele e o que vai agradar a minha carne. É isso que eu tenho que observar. Se eu não estou ouvindo o Espírito Santo, eu não tenho discernimento, eu tenho princípio. E o princípio está na palavra. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu fico assim, ó, como que eu posso dizer, ágil, rápido, para discernir isso. Mas se eu não tenho comunhão com a palavra, facilmente, não é nem o diabo, a minha alma vai me enganar. E aí quando o diabo vê que a minha alma já está me enganando, pronto, ele dá rasteira. Diz assim, ó, pelo que? Aqui que vem o que eu quero falar. Presta atenção que ele começou falando sobre o pecado. Começou falando como que opera o mau desejo da minha alma, como que acontece, como que executa. E aí ele fala para a gente não errar. E fala para a gente que tudo que é bom, tudo que é a boa dádiva, o dom perfeito vem de Deus. Ele está explicando para o servo de Deus isso. Que ainda tinha um mau desejo no seu entendimento. Que tinha aí, ó, feito morada na mente. Já era de estimação aquele pecado, sabe? Ele está falando isso. Aí ele diz assim, ó, olha só, pelo que? Rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Aonde que a malícia opera? Na minha carne? Antes dela ser executada aqui, ela domina aqui. E ela vem por um espírito. Vem por um espírito. E se eu não cuidar, os ambientes, os lugares, as pessoas que eu amo, a gente acaba pegando aquilo, porque cada vez que eu sento conversar e trato a pessoa como um amigo, eu estou tratando o próprio espírito imundo que está por lá. Não é porque a pessoa é bacana, não é porque a pessoa às vezes fala de Deus, que ela está cheia de Deus. E isso pega para mim. Eu tenho que cuidar, mas é os líderes que tem que fazer essa revisão, sondar entre vocês? Não, é vocês mesmos. É eu que tenho que fazer. Pergunta se a apóstola que tem que fazer é o apóstolo. Não, sou eu que tenho que sondar. Aí eu sondo a minha mente e digo, mas por que está isso na minha mente? Eu preciso limpar minha mente. Eu oro e a coisa continua assim. Não alguma coisa tem, eu vou para a palavra. Porque diante da palavra, o espírito imundo não pode ficar escondido. Entendeu a necessidade da palavra? Nem o espírito imundo fica escondido diante da palavra. Entenderam? Aí diz assim, ó, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Mente. Entenderam? Se a gente não fazer essa revisão na nossa mente, não buscar sondar a nossa mente e o nosso coração, nós vamos viver apanhando. Chega uma hora que Deus vai levar na cara. É ou não é? Tem pessoas lá no meu serviço que eu disse, eu me afasto deles, eu digo, ó, tu faz o serviço aí, que não sei o que, eu falei, insistiu, eu falei, cara, tu não dá para andar comigo. A tua boca é um esgoto, tu é depravado, tu começa a entrar na minha linha de conversa, que eu falando de Jesus, das coisas do céu, de repente tu já começa a dar um sorrisinho de zombador e falar de prostituição. Tu não dá, tu é o filho do diabo. Não, Deus me ama, não. Deus te ama se tu for para Ele e acatar o que eu estou pregando para ti. Vim andar comigo, não eu vim andar contigo. Tu tem que entender isso. E tem umas pessoas que a gente anda e que a gente se intimida para dizer não. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, está aqui minha mulher. Sabe por quê? Eu cansei de apanhar. Se tiver que dizer não para fulano, para ciclano, para parente, para pai, para mãe, para filho, para patrão, para quem for, eu vou ter que dizer. Se eu não dizer, pronto. Já o Espírito Santo fica distante de mim. Amém? Amém. Fique de pé que o meu tempo deu. Amém. Posso fazer uma oração rapidinho? Amém. Feche os olhos de vocês só um minutinho. Senhor Jesus, o teu nome é exaltado em qualquer canto desta terra. Não há como, Pai, essa geração perversa e má em que nós estamos inseridos. E
e fazemos parte dela, se esconder de Ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és a palavra viva e Tu és fogo consumidor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, apresentando, Senhor, o Teu povo nas Tuas mãos. Peço, Espírito Santo, que debaixo desta palavra que o Senhor me concedeu, Senhor, e me mostrou, Senhor, o que precisava ser alinhado, e me trouxe, Senhor, para trazer de exemplo ao Teu povo, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, para que eles saiam daqui cheios da Tua direção. Espírito Santo, guarda o Teu povo e não deixa, Senhor, que demônio algum, que espírito imundo algum engane os pais. Espírito Santo, ajuda, Senhor, estes Teus servos que aqui estão, Senhor, a buscar a libertação, a buscar limpar o seu entendimento, a se livrar de toda malícia, de toda imundícia, de todo o acúmulo de lixo que está na sua mente. Ensina, Espírito Santo, guarda o entendimento deles do Senhor e ajuda, Espírito Santo, o Teu povo a ficar na Tua palavra. Espírito Santo, eu oro, Senhor, colocando a vida de cada um nas Tuas mãos e peço que o Senhor nos ensine, porque Tu és o melhor professor e precisamos de Ti. Leva o Teu povo, Senhor, para um tempo de intimidade como nunca houve na vida deles, Pai, e ensina-nos, Pai, a permanecer na palavra, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Queridos, pode sentar no seu lugar rapidinho. Vou dar alguns recados antes da gente encerrar. Mas, se você realmente é ser honrado, precisamos aprender a servir pessoas. Amém. Não tem outra forma de ser honrado. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, em Filipenses, tomando a forma de servo, ele veio servir homens. Sendo obediente até uma morte de cruz, sobre que Deus exaltou sobre tal maneira que diante do nome de Jesus, todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, vai se dobrar, e toda a língua vai te confessar. Mas primeiro ele veio servir. Amém. Amém? Amém. Queridos, só lembrando que amanhã nós estamos com alguns horários vagos para a célula. Se você tem interesse de ter uma célula lá na sua casa, para conhecer a palavra, para salvar alguém na sua casa, que talvez trazer alguém até a igreja, nós temos uma certa dificuldade. Então leve a palavra até a sua casa. Amém. Conversa comigo, já estou com o meu celular novamente, pode me chamar no WhatsApp, a pastora, eu vou chamar a pastora, a gente marca um horário. Amanhã a gente tem 2 células, sábado nós temos um horário lá em Itajaí. A obreira Franciele abriu uma célula lá. Temos mais alguns horários. E lembrando você que sábado e domingo começa a escola de profeta. Não falte. Está aberto para toda a igreja. Não deixa para fazer sua vaga em cima do horário. Faça já. Já faça, porque é algo sobrenatural. Para quem esteve na conferência que o bispo e a bispa pregaram, viram os dons que ele carrega. E ali ele vai ensinar você não a viver os dons que ele tem, mas a ativar os dons que você carrega sobre você. Porque Deus deu os dons a você. Mas a gente também precisa aprender a ativar. Amém? Amém. E o encontro está aí, não deixa para a última hora também. Talvez você fale assim, 210, querido, vamos lá. Eu vou fazer um cálculo contigo. Nós vamos jantar na sexta-feira. Quanto que você janta no restaurante paga por uma janta? Uma pessoa, uma média, vamos colocar uns R$70. Você vai jantar, vai tomar café, vai almoçar, vai tomar café da tarde,
vai jantar, vai tomar café da manhã no outro dia e vai almoçar. Se você pegar os 210 e dividir, vai dar R$30 por refeição. Você não come em outro lugar assim. Então, realmente, a igreja já está cobrando o valor da alimentação. Não é nada mais, nada menos. E mais o café da tarde no domingo. Então, só o valor da inscrição não perca. É algo sobrenatural. É algo que talvez você ouça eu falando, ouça a pastora, o presbítero irmão Mir, ou a aldeira Franciele falando, você fala, mas não, você tem que estar lá. E está aberto para toda a igreja aí. Toda a igreja está aberta para ele. Você sente no coração, eu quero ir lá. Ah, mas eu sou 2 pessoas em casa, vai ficar meio apertado. A apóstola autorizou parcelar até em 3 vezes. Ou pagar uma agora e pagar a outra depois. Por isso já estamos avisando com antecedência, para poder você se planejar financeiramente para não se apertar. Tá? Oi? É isso. Se você não te falar, mas mesmo assim eu estou apertado, me procura a pastora que a gente vai orar por você e Deus vai abrir as portas. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Queridos, então, quarta-feira temos culto às 8 horas. Não falte, traga mais alguém, porque Deus tem algo sobrenatural para fazer quarta-feira, como fez hoje. Amém? Amém. Comigo. Estenda a mão em direção à sua casa. Pai, é no nome de Jesus que oramos. É no nome de Jesus que agradecemos ao Senhor pelo culto do dia de hoje. Pai, obrigado porque o Senhor veio falar aos nossos corações e nos tocou, nos mudou. Pai, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. E que, Pai, ao chegar lá, a Tua presença já esteja conosco. Nos nossos lares, meu Pai, toda a confusão, contenda, discórdia, miséria, repreendemos. Declaramos a paz, a alegria, a harmonia e a Tua bênção ali. E sobre nossa semana declaramos uma semana de vitória, de céus abertos, de experiência. Aonde passar, meu Pai, possamos exalar o bom perfume de Cristo. E os céus aí, meu Pai, ficar manifestando a Tua glória sobre nós. E o Teu nome seja glorificado sobre cada um aqui, meu Pai. Assim oramos e agradecemos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe. Amém. Vamos tirar nossa foto.